Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim o Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando no seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente levantou diante de todos e pegando o leito e então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado de Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque o anjo descia de feitos em tempos, agitando-a, como o primeiro a entrar no tanque. Uma vez agitada a água, sarada qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer se curar? O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tenho que entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Fale com Deus agora, peça para Deus falar contigo agora, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus amado, Senhor deste lugar, Deus da nossa alma, Senhor da nossa vida, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegou a hora, Senhor, Pai Santo, da tua palavra ser ministrada, Senhor, em toda a terra. Nós precisamos, Senhor, ser edificados por Ti, conforme diz a tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, agora ouvir a tua voz, Altíssimo. Então revela-te a nós, Senhor, através desta palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, genuinamente agora, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor, agora se move no meu coração, Senhor. Pai, anula os meus pensamentos, para que agora, Senhor, eu entenda, Senhor, claramente, Senhor, os teus pensamentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, edifica-nos, Senhor, para que o teu nome seja exaltado.
Deus seja louvado, seja exaltado, seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vemos aqui duas passagens bíblicas onde Jesus fez uma obra maravilhosa de cura. O primeiro texto que nós lemos ali no Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus estava ali dentro de uma casa e a Bíblia diz que existia uma grande multidão ao redor dele. Inclusive existiam ali mestres da lei, fariseus, saduceus, que eram religiosos na época e que supostamente conheciam a palavra do Senhor, estavam ali para ouvir as palavras de Jesus. E vieram, a Bíblia diz que vieram de diversas regiões, somente para ouvir Jesus. E é interessante porque, sabe, tem uma passagem que eu gosto muito nos evangelhos, onde os soldados foram ali à procura de Jesus por ordem dos sacerdotes, e quando chegaram na presença de Jesus, ali próximo de Jesus, melhor dizendo, ouviram a pregação de Jesus, as palavras de Jesus, e eles voltaram, e os sacerdotes perguntaram, por que eles não tinham prendido Jesus, e eles disseram assim: nunca nós ouvimos um homem falar como esse homem fala. E é importante, irmãos, nós, nos atentarmos a tudo aquilo que Deus expõe na palavra dele, porque a mesma palavra que Jesus pregava para aquelas pessoas que estavam reunidas ali naquele lugar, para aqueles soldados que foram buscá-lo, para prendê-lo, a mesma palavra, é a palavra que nós temos à nossa disposição hoje, nos evangelhos. A palavra de Deus, ela não envelheceu, a palavra de Deus, ela jamais perderá o seu efeito sobre as nossas vidas, e conforme aqueles soldados disseram, nós nunca conseguiremos ouvir algo tão grande e poderoso como foram as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus, elas têm poder para transformar vidas, para curar enfermos e para libertar os cativos. E nós vimos aqui, irmãos, que existia um homem ali que não andava, um homem que vivia deitado, e esse homem foi levado até a presença de Jesus por algumas pessoas. Algumas pessoas, com outras pessoas que estavam ali, ouviram falar a respeito de Jesus, e esses amigos, ou essas pessoas, esses parentes, quem quer que sejam, se comoveram com a situação daquele homem, e foram ali levar aquele homem até a presença de Jesus, para que ele pudesse ser curado. E a Bíblia diz que quando eles chegaram perto da casa, eles não conseguiram entrar, porque existia uma grande multidão ali, esperando para ouvir a palavra de Jesus. Então eles resolveram subir ali, no teto da casa, e através do telhado da casa desceram aquele homem com cordas no seu leito até a presença de Jesus. Se nós olharmos já esses aspectos que nós citamos aqui agora neste momento, nós já vamos encontrar ali grandes sinais para as nossas vidas e grandes ensinos para as nossas vidas, porque muitas vezes, irmãos, pessoas precisarão de uma ajuda para se chegarem até a presença de Jesus, porque Jesus continua sendo, conforme o presbítero Cristiano citou aqui, a solução para todas as situações. Jesus continua sendo aquele que pode realizar qualquer desejo ou realizar qualquer situação na vida das pessoas para que haja uma mudança, independentemente da naturalidade de ser possível no nosso meio natural ou não. Jesus é a solução e Jesus é a resposta. E quantas vezes as pessoas que estão sofrendo, amarguradas, necessitando de uma resposta, necessitando de uma solução para os seus problemas, precisam ser levados até a presença de Jesus,
porque é na presença de Jesus que há cura, é na presença de Jesus que há libertação, é na presença de Jesus, né, que há transformação de vidas. É na presença de Jesus que nós encontramos o quê? Conforto, né, para as nossas ansiedades, que nós encontramos ali conforto para as nossas tristezas, para as nossas angústias. É na presença de Deus, né, que nós renovamos as nossas esperanças e temos força para suportar as lutas até que elas sejam tratadas e resolvidas pelo nosso Senhor. Você já me ouviu falar diversas vezes nesta igreja, né, que não existe oração sem resposta. Não existe, algo que nós apresentemos a Deus, né, que não haja resposta dele. É óbvio que a resposta de Deus não é a resposta que nós queremos muitas vezes, mas sempre haverá resposta, porque o próprio Senhor Jesus, que falou, né, para as nossas vidas, né, como ninguém falou neste mundo antes, né, que aquele que busca encontra, que aquele, né, que ora será ouvido, né? Em outras palavras, ele disse isso. E nós, nós precisamos, né, perceber esses detalhes todos, para que nós, né, na fé que nós temos, possamos, né, alcançar de Deus tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Se você olhar a palavra do Senhor, dita por aqueles soldados, conforme nós dissemos aqui, e se você olhar tudo aquilo que Deus fez pelas nossas vidas, e se você olhar as palavras de Jesus, né, simplesmente as palavras de Jesus nos evangelhos, você vai concluir, né, que o que nós necessitamos é dele. Que o que nós necessitamos é dele para viver neste mundo e para alcançarmos a salvação, porque sem ele nós não alcançamos Deus, porque sem ele nós estamos distantes do Senhor, afastados e separados de Deus, porque Jesus é a resposta, é o caminho para que nós possamos chegar até a presença de Deus. E se nós não nos achegarmos à presença de Deus, né, nós jamais conseguiremos atingir o objetivo de Deus para as nossas vidas neste mundo, que é a salvação. Então nós, né, quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos alguns versículos da palavra, algumas palavras que Jesus lançou, que você tenha, né, que você se deixe levar, né, que o teu espírito, que a tua alma se deixem levar por aquilo que Jesus fala, para que você possa o quê? Ter uma vida de paz neste mundo, a alegria de ter Deus, de ter Jesus, né, como seu companheiro, como aquele que cuida, que fala, que te orienta, que te leva por um caminho que você deve seguir, né? E você vai sentir a alegria tão grande de servir a esse Deus maravilhoso, e você vai sentir uma alegria tão grande de estar perto de Deus, que você vai querer que outras pessoas sintam isso. E que outras pessoas também se libertem das suas angústias, tristezas, que as pessoas se libertem das prisões, né, da escravidão do pecado, né, para que possam ter uma vida como você tem, cheia de paz e cheia de alegria, independentemente das tribulações e das lutas, né? Nós vivemos nesse mundo, né, e nos levantamos. Todas as vezes que nós nos caímos, nós nos levantamos simplesmente porque o Senhor está conosco. Eu sempre falo assim, nós não temos o direito, irmãos, nós não temos o direito de nos prostrar, a não ser para adorar a Deus. Quando nós, né, estamos tristes, quando nós estamos ali, né, às vezes querendo deixar com que um sentimento depressivo se chegue nas nossas vidas, nós nos lembramos do Jesus, nós nos lembramos da palavra dele e nós nos levantamos. Porque não importa o tamanho dos nossos problemas, importa que nós temos Deus na nossa vida que nos ajuda a avançar, né, neste mundo, né, suportando as aflições e avançando naquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é a salvação.
Se você olhar aquela atitude, a atitude desses homens, é uma atitude maravilhosa, irmãos, porque resolveram ajudar uma pessoa que não tinha condições absolutamente nenhuma de serem ali alcançadas pelo milagre de Deus. Aquelas pessoas resolveram ajudar aquele homem, para que ele pudesse receber ali o socorro que ele necessitava para algo terrível que ele estava vivendo naquele momento, E a Bíblia é tão interessante como as expressões que a Bíblia diz que aqueles homens desceram, aquele doente, aquele homem, e aquele homem ficou de frente ao Senhor Jesus. De frente ao Senhor Jesus. E a gente sabe, a gente comumente, a gente tem que buscar ao Senhor e entender que quando nós estamos louvando aqui, nós estamos olhando face a face para o Senhor e declarando aos ouvidos dele aquilo que nós estamos louvando. Quando nós oramos, a tua oração jamais poderá ser uma reza ou deverá ser uma reza, mas quando nós oramos, nós devemos entender que nós estamos mirando nos olhos do Senhor Jesus e conversando com Ele. Porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos na presença de Jesus, coisas sobrenaturais acontecem, irmãos. Não adianta nós querermos viver o mundo sobrenatural e nós não estarmos na presença de Deus. Não adianta, você vai se frustrar, porque o mundo sobrenatural se move nas nossas vidas, os milagres acontecem nas nossas vidas quando nós estamos na presença de Deus. É por isso que aqueles homens tiveram que levar aquele outro homem na presença de Jesus, para que ele pudesse curar, para que ele pudesse ali trabalhar naquela vida de forma tremenda, fazendo algo talvez muito maior do que a própria cura, que foi estabelecer ali e declarar publicamente que os pecados daquele homem estavam sendo ali apagados. Os pecados daquele homem estavam sendo aniquilados pela simples palavra de Jesus. A gente quando lê a Bíblia, ou a gente quando prega a palavra do Senhor, a gente tem que compreender aquilo que existe no mundo espiritual, porque entender aquilo que existe no mundo natural é muito fácil, porque nós temos o intelecto, nós temos o poder racional que nos faz entender as coisas que são naturais. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, meditamos nas coisas que são de Deus, nós devemos compreender que nós estamos lidando com o mundo espiritual. E para que as coisas aconteçam segundo Deus deseja nas nossas vidas, nós devemos trabalhar este mundo espiritual. Nunca se esqueça que Deus falou que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, e nós fomos criados a essa imagem. Nós somos Espírito também. Independentemente do corpo e da alma que nós temos, o nosso espírito, ele é íntegro e ele quer Deus e ele busca Deus, porque este é semelhante a Deus, Este é semelhante à criação, não foi corrompida, como a alma foi corrompida, como o corpo foi corrompido, o espírito é semelhante a Deus, e todas as vezes que nós deixamos com que esse espírito fale alto às nossas vidas, fale alto aos nossos ouvidos, nós nos aproximamos de Deus, e nós temos mais facilidade em entender e compreender as coisas que são de Deus. E nós necessitamos disso, irmãos, porque nós vivemos num mundo terrível e tenebroso, onde a fé está cada vez mais escassa, e as pessoas, elas julgam ter fé
né? Mas elas vão contra a própria palavra de Deus ali, né, relatada ali no livro de Tiago, onde ele disse que ele mostraria a sua fé através das suas obras, porque a fé sem obras é morta. Ou seja, as pessoas acham que ter fé é acreditar, né, que Deus existe, quando Deus disse que acreditar que Deus existe, até o diabo crê. E nós temos então que trabalhar este mundo espiritual, e nós temos que estar na presença de Deus para que as coisas maravilhosas de Deus aconteçam nas nossas vidas. Você não vai receber um dom espiritual se você não estiver na presença de Deus. Você não vai receber uma revelação de Deus se você não estiver na presença de Deus. O Deus não vai falar contigo se você não estiver na presença dEle. Compreenda isso, porque a misericórdia de Deus foi estabelecida nas nossas vidas quando nós tivemos um encontro com Jesus. A partir desse encontro com Jesus, nós devemos cultivar as coisas santas de Deus e as coisas maravilhosas de Deus, para que nós possamos, né, viver aquilo que Deus deseja para as nossas vidas neste mundo. Não adianta você tentar, sabe, criar na sua vida algo de Deus que não esteja relatada na Bíblia, porque a fonte da sabedoria para o homem encontrar Deus é a palavra do Senhor. Se nós efetivamente compreendermos essa palavra, conhecermos Deus, nós vamos buscar e desejar cada vez mais esse Deus maravilhoso, né, que tanto deseja ter comunhão conosco. E ter comunhão com Deus, irmãos, não é algo banal, não é algo que qualquer pessoa consegue. Para ter comunhão com Deus, precisa viver ao lado de Deus. Comunhão a palavra é muito forte, né? E a palavra, ela é extremamente poderosa, né? Para ter comunhão com Deus, nós devemos estar na presença dEle, vivendo as coisas que Ele deseja que nós vivamos, né? Tipo assim, você fala assim, eu tenho comunhão com fulano de tal. Significa que você participa das mesmas coisas que ele, que você tem os mesmos pensamentos que ele, e que você vive parecido com ele. Não adianta você dizer que você tem comunhão com Deus e você vive longe de Deus, não conhece Deus, não busca Deus, não ouve a voz de Deus, e não recebe de Deus as promessas, né, que Ele tanto deu a nós, né, para que nós vivamos neste mundo, no poder do Espírito Santo, para que alcancemos a nossa salvação muito em breve. E Jesus olhou para aquele homem, irmãos, e a primeira coisa que Ele falou, né, para aquele homem foi que os pecados dele estavam perdoados. Os pecados dele estavam perdoados. E se a gente olhar aquilo que Jesus fez para aquele homem naquele momento, dizendo essas palavras antes de ministrar a cura, e Jesus, ele disse por que ele falou isso. Ele explicou para os fariseus ali que se indignaram com Jesus falando, né, que tinha perdoado os pecados, e Jesus explicou, que ele falou aquilo para que todos soubessem que ele tinha autoridade sobre os pecados, antes de curar o homem. Mas nunca se esqueça, sabe, irmãos, nunca se esqueça de que nós necessitamos dessa obra de Jesus nas nossas vidas, para que a nossa vida seja curada. Talvez você não tenha uma enfermidade que precisa de cura, mas o seu caráter precisa de cura, sabe? As suas atitudes precisam de cura, a sua vida precisa de cura. E somente um homem em todo o universo consegue fazer isso, que é Jesus, porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele recebeu autoridade para isso de Deus. Deus delegou essa autoridade para Jesus, e por isso Ele morreu na cruz e adquiriu essa autoridade para perdoar os nossos pecados. Portanto, aquele que está longe de Jesus não consegue chegar até Deus, porque simplesmente os seus pecados
fazem impedimento, né? Fazem barreira, né? Para que essa pessoa possa se encontrar com Deus. Se nós somos pecadores, se nós pecamos contra o Senhor, nós não podemos mais estar na presença de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Compreenda isso, que Deus jamais vai aceitar o pecado, que Deus jamais vai aceitar atitudes, sabe, que te levem a afastar dele, porque ele quer ter comunhão contigo. E na imperfeição, né, que nós somos, nós nos aproximamos de Jesus e nós pedimos misericórdia a Ele, nos arrependemos. A palavra arrependimento é importante, porque sem arrependimento não há, né, perdão de pecados. Não adianta você pedir perdão a Deus de um pecado se você não se arrependeu dele. Uma atitude inócua jamais terá efeito sobre a sua vida. Jamais você conseguirá atingir o coração de Deus sem o arrependimento. Não é verdade, irmãos? A Bíblia diz ali no livro de 1 Crônicas, onde o Senhor fala, se meu povo que se chama pelo meu nome, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que existir a busca e tem que existir o arrependimento para que nós cheguemos na presença de Deus, para que Jesus possa dizer estas palavras para nós: perdoados estão os teus pecados. Agora diga o que você quer. Agora fale com Deus. Agora entre na presença de Deus. Agora, você pode sim adorar a Deus face a face. Você pode agora falar aos ouvidos de Deus. E você pode ser chamado de filho de Deus. Então a grandeza do nosso Deus e as obras que Deus fez para as nossas vidas são completamente desprezadas pela humanidade e pelo povo cristão hoje, infelizmente, porque simplesmente querem encontrar Deus de qualquer jeito. No momento de aflição vão buscar Deus, sem um coração arrependido, achando que Deus é amoroso e bondoso o suficiente, sabe, para realizar uma obra na vida da pessoa, sem que haja, sabe, o comprometimento da pessoa em estar ali na presença do Senhor. Jamais Deus faria isso, simplesmente porque Deus é santo e Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode ir contra a palavra dele para abençoar uma vida. Compreenda isso, que Deus não pode ir contra a palavra dele para abençoar uma vida. Muito pelo contrário, a bênção é gerada nas nossas vidas pelo direito da fidelidade que nós adquirimos. Nós somos fiéis, então nós reivindicamos a bênção do Senhor, reivindicamos o poder da palavra. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra fala, Senhor, a tua palavra me promete. Então nós entramos na presença de Deus, é como Ezequias fez ali, quando recebeu de Isaías a sentença de morte. Ele chorou e disse: Senhor, olha como eu tenho sido fiel a ti, Senhor. E Deus quer ouvir isso. Senhor, a tua palavra diz que eu devo ser abençoado. A tua palavra diz, que eu comeria o melhor desta terra. Senhor, a tua palavra diz que tu estarias comigo. Senhor, a tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua palavra diz. E talvez uma grande falha do povo de Deus é não poder dizer essas palavras, porque simplesmente as atitudes dela impedem que as promessas de Deus se cumpram na vida delas. Porque as atitudes, quando vão contra a palavra de Deus,
impedem com que as promessas maravilhosas de Deus aconteçam. E aí, se você olha ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai encontrar o resultado da fidelidade, que são as bênçãos, e o resultado da infidelidade, que são as maldições, irmãos. Deus amaldiçoa várias vezes. Deus amaldiçoou tanto povos, nações, como aqueles que conhecem a verdade e se desviam da verdade. Deus amaldiçoou. Leia Deuteronômio capítulo 28 e você vai ver a resposta de Deus para a fidelidade e para a infidelidade. E olha, irmãos, isso é muito forte, sabe por quê? A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Porque quando Deus falou, virou lei. Deus falou, virou lei, irmãos. Virou lei, esquece, virou lei. Deus falou, virou lei. Não adianta. Aquilo vai acontecer. Jesus perdoou o pecado daquele homem e depois ordenou a ele que ele tomasse a cama dele e andasse. E aquele homem imediatamente se levantou e andou. Para vocês verem, irmãos, sabe, que nós temos que ser pessoas, sabe, que olham ao nosso redor e se preocupam com outras pessoas. E talvez você esteja falando assim: não, mas eu falo de Jesus. Eu falo de Jesus. Eu ministro Jesus, as pessoas vêm, Deus manda pessoas a mim, e eu vou e falo de Jesus. E falar de Jesus, irmãos amados, sabe, depende também de fé. Eu sempre falo assim, que a gente não consegue defender aquilo que a gente não acredita, porque no menor argumento contrário a gente não vai ter condição de debater, porque a gente não acredita. Se a gente não tem convicção, de algo, a gente vai ser contradito em algumas poucas palavras demoníacas, Então nós temos que acreditar naquilo que nós pregamos. Não adianta você tentar pregar uma palavra que você aprendeu, como muitas pessoas fazem, como pastores hoje falam, e não acreditam. Porque você não vai conseguir defender isso no momento de dificuldade ou no momento de grande necessidade, porque Satanás é astuto e ele contradiz facilmente a palavra de Deus, usando a própria palavra de Deus, conforme ele tentou fazer com Jesus no deserto. Então você tem que ter convicções daquilo que você fala. Mas eu vou dizer para você assim: pregar a palavra do Senhor para uma pessoa que necessita, muitas vezes vai muito além, de simplesmente falar. Aqueles homens, com certeza, falaram de Jesus para aquele doente e o levaram à presença de Jesus. Eu me lembro, irmãos, que a gente sempre dirigiu igreja em São Paulo, longe de casa. Quantas vezes eu desviava o meu caminho, para pegar uma pessoa que tinha sido ministrada do Evangelho para levar para a igreja, para que Deus pudesse fazer uma obra na vida dela, dentro da igreja, para que Deus pudesse curar, libertar ali aquela pessoa, num momento
de necessidade dela, e quantas vezes as pessoas se contentam simplesmente por falar e não compreendem que as pessoas, elas muitas vezes não têm força para ir à igreja, tem um monte de barreiras que elas colocam para ir à igreja, e quantas vezes as pessoas, elas deveriam sim chegar e se predispor: olha, eu passo na sua casa para te pegar, para nós irmos, para ali Deus fazer uma grande obra na sua vida, e você pode falar isso, porque a tua palavra profética Deus vai honrar. Você pode falar isso. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Se predisponha, se predisponha a fazer coisas muito além, talvez, do que você tenha achado normal hoje em dia, porque o comodismo tem abalado as estruturas da igreja. As pessoas são cômodas, as pessoas não querem orar, as pessoas querem receber palavra profética, as pessoas não querem se apresentar diante de Deus, não querem ler a Bíblia para conhecer o Senhor, mas querem ouvir a palavra simplesmente para se alimentar naquele momento, quando Deus, a resposta de Deus, quando as palavras de Deus reveladas a nós por profetas, inúmeros profetas que muitas vezes deram a sua vida por nós. Todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, morreram martirizados por pregar a palavra, e todas essas palavras já estão ditas a nós. E quantas vezes as pessoas querem ouvir a voz de Deus no momento de angústia da sua casa e não pegam a Bíblia para ouvir a voz de Deus falada e revelada, já dita, escrita a nós. Sabe, irmãos, o comodismo vai levar muitas pessoas para o inferno, não por conta da palavra comodismo, mas por elas deixarem de fazer aquilo que Deus disse na sua palavra. Quando Jesus disse assim: o caminho e a porta são estreitas, Jesus, o próprio Salvador, aquele que tem autoridade para salvar, aquele que tem autoridade para abrir a porta e para fechar a porta para você, aquele que tem essa autoridade, disse: o caminho é estreito e a porta é estreita, e poucos são os que entram por ela. Poucos. Que palavra terrível, que afirmação terrível. Sabe, poucos são os que entram pela porta estreita, porque ela é estreita. O caminho é estreito, as pessoas não querem, sabe, andar ali no ritmo de Jesus, elas querem dar os passos largos, sabe, e andarem folgadamente para se encontrar com o Senhor. E aí vão se deparar muitas vezes com as 5 virgens imprudentes, como aqueles homens que disseram para Jesus: mas Jesus, nós comíamos contigo, nós andávamos contigo, tu andavas nas nossas ruas. Aqueles que vão dizer assim: Jesus, mas nós curamos em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. E a resposta de Jesus para essas pessoas foi só uma: eu não conheço vocês, não sei quem vocês são, Sabe, irmãos, as palavras de Jesus, elas são tão fortes, claras, mas as pessoas parecem que estão anestesiadas. Parece que estão anestesiadas. A impressão que eu tenho às vezes é que as pessoas estão anestesiadas, sabe, dentro da igreja. Então é um momento crítico e difícil da igreja, sabe, é difícil a gente falar isso porque é a igreja de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Por isso nós tivemos o privilégio de conhecer Jesus. E quantos estão deixando de receber Jesus, embora já tenham ouvido falar do Senhor Jesus, Então que você, sabe,
Deixe o comodismo de lado e faça as coisas para Deus com alegria. Se predisponha, sabe, irmãos, a abençoar vidas com aquilo que Deus te deu. Às vezes Deus te deu um carro tão bom e você agradece tanto a Deus, ao Senhor, obrigado, 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 né? E você pode fazer tanta coisa, sabe, para abençoar vidas com aquilo que Deus te deu, sabe? Com aquilo que Deus te deu, você pode abençoar vidas. E quantas vezes, vou ajudar fulano, vou levar fulano no hospital, vou ajudar dessa forma. Irmãos, lógico que você pode fazer isso e deve, mas a grande ajuda que você dá para uma pessoa é que ela se encontre com Jesus. E Deus quer usar. A Bíblia diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros, sabe? E Jesus falou isso lamentando, triste, quando viu pessoas ali tristes, amarguradas, amontoadas, buscando o socorro de Jesus, passando fome. E ele falou: olha, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Orem para que o Senhor da seara envie ceifeiros para a sua seara. Sabe, irmãos, está na hora de nós ajudarmos, né? Vou colocar entre aspas essa palavra, de nós ajudarmos que a volta de Cristo seja mais breve. Porque Jesus falou: enquanto o Evangelho não for pregado em todas as nações, ele não voltará. Falou, né? Jesus falou assim: então o Evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim. E então virá o fim. O momento de glória para a igreja e para as nossas vidas. O fim. Para nós remirmos o tempo, irmãos, Jesus, ele foi visitar um lugar onde tinha muitos doentes, o tanque de Betesda. A Bíblia diz que, por uma tradição judaica, um anjo descia ali num tanque que tinha neste ambiente, o tanque de Betesda, e de tempos em tempos um anjo agitava as águas ali. E a Bíblia diz que o primeiro homem que descia nesta água era curado da sua enfermidade, não importa qual enfermidade fosse. Isso é uma tradição judaica, irmãos, e que foi confirmada essa tradição judaica por diversos teólogos, né, da época, né? E ali, a Bíblia diz que Jesus estava ali, observando. E é interessante essa palavra, porque onde Jesus ia, uma multidão acompanhava, né? Uma multidão acompanhava Jesus, porque Jesus, ele falava palavras maravilhosas e curava qualquer enfermidade. Ressuscitava mortos, como aconteceu quando ele se encontrou ali com aquela viúva num cortejo fúnebre do seu único filho, viúva sem marido, obviamente, né? E o único filho morreu, e ele simplesmente tocou ali no caixão e fez aquele jovem ressuscitar. Então Jesus fazia essas obras, mas a Bíblia relata aqui que Jesus, não relata aqui que Jesus estava acompanhado. E a Bíblia diz que ele estava observando, e a Bíblia diz que ele ouviu um homem que estava deitado num leito há 38 anos. 38 anos. E obviamente a gente não sabe se aquele homem dormia ali no tanque de Betesda ou se alguém levava aquele homem no tanque de Betesda, para que ele pudesse ali participar ali, né, ou ser curado, né, em algum momento naquele tanque.
Mas o importante é citar que quando Jesus olhou para ele e perguntou para ele assim: você quer ser curado? Ele falou assim: eu quero, mas não tem ninguém que possa me colocar dentro do tanque, porque quando a água é agitada, logo vem um e entra antes no meu lugar. E você imagina, irmãos, eu fico imaginando assim, aquele homem deitado, sabe, no chão, há 38 anos sofrendo daquela doença, né? E tendo a esperança de que acontecesse algo para que ele pudesse entrar num tanque onde tinha muitas pessoas doentes e que queriam o mesmo objetivo para entrar naquele tanque. Então eu fico imaginando o sofrimento deste homem, eu fico imaginando, sabe, a esperança que este homem tinha no coração dele, eu fico imaginando, sabe, né, a frustração que acontecia com este homem quando as águas eram agitadas naquele lugar e ele não conseguia entrar, né, porque não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Um contexto completamente diferente daquele outro homem que nós citamos aqui no Evangelho de Lucas. Mas Jesus é a solução para todos os problemas. E Jesus se achegou na presença daquele homem, porque não tinha ninguém para levar aquele homem à presença de Jesus. Talvez levassem aquele homem para o tanque de Betesda, mas não levaram aquele homem na presença de Jesus. E Jesus, na sua infinita misericórdia, ordenou que aquele homem se levantasse e que ele pegasse a sua cama e fosse embora. Irmãos, são circunstâncias completamente diferentes, porque o nosso Senhor, Ele olha para nós. O teu Deus conhece a tua vida, o teu Deus conhece a tua história, o teu Deus conhece os seus anseios, as suas dificuldades, as suas lutas. O teu Deus conhece, sabe, tudo aquilo que é importante para você neste mundo. E o teu Deus não depende de homens para fazer uma obra na sua vida, na medida em que você está na presença de Deus. E eu volto a dizer, nós necessitamos estar na presença de Deus. Nós necessitamos estar na presença de Deus. Assim como eu falei que diversas pessoas necessitam de estar na presença de Deus, e nós podemos ser um canal para levar essas pessoas à presença de Deus, nós também precisamos estar na presença de Deus, para que nós possamos receber a bênção do Senhor. Nós não dependemos de objetos para sermos abençoados, nós não dependemos de entrar num tanque para sermos abençoados, nós não podemos, né, depender de uma concorrência insana, de uma concorrência maluca, né, de um só entrar num tanque para receber a bênção, porque todos nós deveremos estar na presença de Deus, e todos nós, estando na presença de Deus, nós somos dignos. Se estivermos na presença de Deus, nós somos dignos dos milagres e das providências de Deus nas nossas vidas. Assim como Jesus observava aquele homem e conhecia a história dele, Deus conhece a tua história e observa a tua vida todos os dias, a todos os momentos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem a terra. Deus te conhece, Deus te chama pelo teu nome, e Deus tem anseios
para a sua vida e você se importe com os desejos de Deus, você se importe com aquilo que Deus está querendo de você, você se importe sim em se preparar para estar na presença de Deus e para ouvir a voz de Deus, você se importe sim em cuidar da sua vida para que você possa ser digno de Deus, para que você possa, ouvir a voz do Senhor diariamente, porque Deus deseja falar contigo diariamente, Deus deseja te ouvir diariamente, como Ele fazia com Adão no paraíso. Deus tem esses anseios, e quem somos nós para recusar um desejo de Deus? E quem somos nós para deixarmos de lado ali o coração de Deus para fazermos a nossa vontade? Quem somos nós? Quem somos nós, para impedirmos algo que Deus quer realizar na nossa vida através de uma atitude nossa? Às vezes Deus quer fazer algo na tua vida que você nem imagina, mas você está impedindo que Deus faça. Você está impedindo que Deus faça. Sabe, irmãos, nós temos que crescer, amadurecer em relação às coisas que são de Deus. Amadurecer, sabe, irmãos, para que Deus possa nos encher com seu Espírito Santo. Nos encher com seu Espírito Santo. Sabe, é lógico, aquele que se converte a Deus, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus começa a habitar nela. Mas isso não significa que nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo é que nós transbordamos Deus. Nós somos sensíveis às coisas que são de Deus. Sensíveis. Nós vemos um versículo e às vezes um versículo não fala nada para o fulano, Beltrano, Ciclano, e nos enche de alegria, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra, existe um regozijo espiritual, porque nós somos cheios do Espírito Santo, simplesmente por ouvir a voz de Deus. Simplesmente por ouvir a voz de Deus. Sabe, eu tenho, já comentei aqui, um monte de Bíblias, diversas Bíblias de estudo e tal, e eu tenho ali na minha mesa uma Bíblia, e quando eu abro a Bíblia, irmãos, eu não consigo não sentir o poder de Deus. Não é o livro eu posso queimar, as palavras não serão queimadas. As folhas podem ser rasgadas, mas as palavras não serão rasgadas. Quando eu abro, eu sei que Deus vai falar. Quando eu abro a Bíblia, eu sei que Deus está relatado ali as palavras do Altíssimo, as revelações do Altíssimo, que trazem vida e vida em abundância. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, irmãos, para nos alegrarmos em buscar a Deus em oração, para nos alegrarmos em ler a Bíblia, para nos alegrar em, falar algo de Deus. Nós temos, que ser cheios do Espírito Santo, mas você não vai conseguir esse intento se você não estiver na presença de Deus. Se você não estiver na presença de Deus. É uma necessidade da igreja estar na presença de Deus. Nós abrimos o culto hoje aqui, entregamos o culto a Deus, e Deus ouve. Nós adoramos a Deus nos nossos louvores, e eu penso que Deus se alegra com um verdadeiro louvor.
e a verdadeira adoração. Se quem louvou aqui estava sentindo um peso por conta disso, Deus se entristeceu. Se as pessoas que estavam louvando aqui estavam sentindo a alegria e o poder do Espírito, Deus se alegrou. E nós temos que nos preocupar com o coração de Deus em tudo que nós fazemos. Por isso que quando nós ministramos as ofertas aqui, nós temos que fazer tudo com alegria para Deus. Não pode ser peso, irmãos, não faça isso. Será uma oferta de Caim. Será uma oferta que será recusada pelo Senhor. E mais, Deus vai querer consertar essa história. E o conserto muitas vezes não é agradável às pessoas que fazem, né? Para encerrar, irmãos, eu conheço um testemunho de uma pessoa que tocava teclado na igreja, uma mulher. Para ela não significava nada aquilo que ela fazia, nas palavras dela. Ela se achava muito melhor do que todo mundo ali. E ela não se importava com nada que acontecia ali, somente com a técnica. E muitas vezes fazia, né, porque se sentia obrigado a fazer. E aí, no decorrer de uns tempos, os dedos dela começaram a ficar rígidos. Os dedos dela começaram a ficar rígidos. E ela, segundo o testemunho dela, chorava de vontade de tocar. E não conseguia mais. Chorava de vontade de tocar, mas os seus dedos já não conseguiam, porque eram rígidos e doíam de forma terrível. Talvez você olhe assim, mas Deus faz isso? Segundo ela, foi Deus que fez isso. Assim como eu ouvi um testemunho uma vez de um soldado da polícia militar, acho que era sargento, e que viram uma pessoa andando na rua à noite e se achegaram e fizeram ali uma batida na pessoa, e a pessoa estava com uma Bíblia debaixo do braço, e aí começaram a fazer as perguntas para a pessoa era muda, ela não conseguia falar. E ela tentou ali justificar o testemunho do soldado. Ela tentou justificar, e ali esse sargento deu um tapa na cara deste homem. E ele diz no testemunho dele que quando ele deu o tapa na cara neste homem, a Bíblia que estava debaixo do braço desse rapaz, desse senhor, voou longe. Voou longe. E depois ali, né, conseguiram identificar que ele era lá, judiaram um pouco dele e mandaram embora. E esse sargento, ele dava esse testemunho sem a mão. A mão dele apodreceu. A mão dele apodreceu. E o testemunho dele era sem mão. E ele compreendeu, no decorrer da vida dele, aquilo que tinha acontecido. E a causa daquele mal na vida dele. Porque o nosso Deus, irmãos, nosso Deus, Ele está vivo e atento, irmãos. Assim como Deus julgava nações em favor do povo de Israel, Deus julga situações em favor da nossa vida, irmãos. Deus julga situações em favor da nossa vida. Sabe,
Nosso Deus não está longe nem distante de nós. Nosso Deus está muito perto de você, para que você o despreze. Fique de pé, vou orar por você agora. Aleluia. Deus tem tanta coisa para fazer aqui essa manhã, irmãos. Deus tem tanta coisa para fazer por você aqui esta manhã, sabe? Deus tem tanta coisa. Amolece seu coração agora. Deixa Deus trabalhar por você agora. Deixa Deus trabalhar durante essa oração em seu favor, para a glória do santo nome do Senhor. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que está presente neste lugar, Senhor. E eu sei, Senhor, de toda a terra, que Tu olhas para cada vida neste instante, Senhor. Tu observas, Senhor, as vidas que aqui estão, Senhor, de toda a terra, porque nós estamos na Tua presença, Senhor. Estamos na Tua presença, Senhor. E talvez, meu Senhor, talvez tenham situações ou causas nestas vidas que as acompanham há anos, Senhor. Que as acompanham há anos, Senhor, de toda a terra, Pai, e geram escravidão. E geram, Senhor da glória, Pai, destruição nestas vidas, Senhor, de toda a terra, Pai. E Tu és aquele, Senhor, que promove todas as coisas, Senhor. Tu és aquele que faz todas as coisas, meu Senhor. Tu és aquele, Senhor da glória, que fala alto as nossas vidas, para que nós possamos ser aperfeiçoados por Ti, Senhor, de toda a terra, Pai. Papai, eis a Tua igreja, Senhor. Eis o povo que Te busca, Senhor da glória. Eis o povo que quer Te encontrar, Senhor, de toda a glória, mais uma vez, Senhor. Quer encontrar o poder que transforma, Senhor. Quer encontrar o poder que transforma, meu Senhor. Então transforma, Altíssimo. Então transforma estas vidas, Senhor. Então transforma os corações, transforma as mentes, Senhor. Então modifica os pensamentos, Senhor. Tu podes realizar esta obra, Senhor, porque Tu és Deus para fazer esta obra, meu Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu me levanto agora, Senhor, para ir contra, Senhor, de toda a terra, todo espírito que destrói, todo espírito que engana, todo espírito que mente, todo espírito que tenta destruir estas vidas, Senhor, e que tem, Senhor, afastado este povo de Ti, Senhor. Eu vou contra para determinar e ordenar: sai agora, pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Meu Senhor, tira a cegueira espiritual, meu Senhor. Tira, Senhor, da glória dos corações, todo sentimento e desejo do pecado, Senhor, porque Tu és Deus para realizar esta obra. Tu podes realizar esta obra, meu Senhor. Pai, ora em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei, Senhor, que a Tua graça e a Tua glória se manifesta no meio de nós, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Você está abençoado pelo poder de Deus. Irmãos, nós vamos